Olá! Então hoje na nossa segunda videoaula nós vamos abordar o tema letramento. E vamos entender por que esse termo está tão ligado, tão relacionado com a alfabetização e por que os professores têm que entender este processo e fazer essa relação na hora de organizar e planejar suas atividades para os seus alunos. Vamos lá? Então, o termo letramento, ele pode ser considerado um termo novo, porque ele começou a circular entre pesquisadores brasileiros, entre autores brasileiros, mais ou menos a partir do ano de 1985. Ele começou a circular para relacionar o processo que acontece além do aprender a ler e escrever. O que acontece com o indivíduo a partir do momento que ele aprende a ler e escrever? A que tipos de materiais ele começa a ter acesso? Que tipo de conhecimento ele começa a adquirir a partir daquele momento em que o sujeito está lendo e escrevendo? Então foi a partir daí que surgiu o termo letramento. E se nós formos pegar o que diz uma pensadora, uma autora, pesquisadora muito importante sobre este tema, a Magda Soares, ela nos diz o seguinte: letramento é o resultado da ação de ensinar a aprender e a ler as práticas sociais de leitura e escrita. É o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo com consequências de ter se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. Então, o termo letramento, ele está relacionado, além do indivíduo, além daquele sujeito aprender a ler e escrever, ele começa a organizar os seus conhecimentos e fazer uso de práticas sociais. Então, a partir do momento que a criança aprendeu a ler e escrever, que ela está alfabetizada dentro daquele contexto do letramento, ela vai começar a ter acesso a outros materiais e a outros conhecimentos que estão diretamente ligados à leitura e à escrita. Então, lá numa turma de alfabetização, como é que o professor vai trabalhar com o letramento? Apresentando para os seus alunos diversos tipos de gêneros textuais, trabalhando com seus alunos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, trabalhando com seus alunos textos que façam parte da sua realidade, do contexto onde a escola, onde aquela turma de alfabetização está inserido. Então, todos esses aspectos o professor ele tem que ter em mente e tem que estar consciente na hora de começar a organizar o seu trabalho e as suas estratégias pedagógicas para conseguir alfabetizar os seus alunos dentro desta perspectiva do letramento. Esse processo de letramento, ele começa com a criança antes mesmo da criança entrar na escola. Quando a criança começa a se dar conta que existem placas de trânsito, quando ela começa a se dar conta que existe escrita em rótulos, em propagandas, em encartes de mercado, certo? Então, tudo isso está relacionado com o termo letramento. E aí, quando ela entra para uma turma de alfabetização, quando ela entra para o primeiro ano do ensino fundamental, que o professor vai começar a instigar nela esses conhecimentos e a instigar nela essas habilidades. Ok? Então é a partir do momento que ela entra na escola que ela começa a conhecer o código alfabético, a conhecer as letras, a de fato se apropriar do sistema de leitura e de escrita, e aí começar a usar e utilizar dessas práticas sociais de letramento. Então o letramento ele vai além do conceito de alfabetização, ele perpassa aquele conceito de que bastava a pessoa saber assinar o seu nome e era considerada alfabetizada. Ele perpassa aquele processo onde a criança não aprendeu a ler, a escrever ainda, ela ainda não se apropriou do sistema de escrita de uma forma concreta, porém ela sabe para que serve um bilhete. Quando a mãe envia um bilhete para a professora ou a professora envia um bilhete, ela sabe que ela tem que entregar aquele bilhete para a mãe porque ali contém um recado, contém uma mensagem. Então ela já está se apropriando do processo de letramento, mesmo que ela ainda não saiba ler e escrever. Quando a criança sabe que em um jornal vão estar escrito notícias, onde tem propagandas e que naquela propaganda contém um produto e que aquele produto possui um valor. E que tudo isso ela encontra dentro de um único texto, dentro de um único contexto. Então ela já está adquirindo o processo de letramento, ok?
Então essas são as duas diferenças entre os termos alfabetização e letramento. O termo letramento está diretamente ligado com as práticas sociais de leitura e escrita. Aquilo tudo que envolve o que eu vou aprender, a que materiais eu vou ter acesso a partir do momento em que eu estou alfabetizada, a partir do momento em que eu estou lendo e escrevendo. Quais os tipos de conhecimento eu vou ter acesso e quais os tipos de materiais eu vou produzir. Eu vou poder produzir cartas, eu vou poder produzir bilhetes, recados, eu vou poder escrever textos, poesias, músicas. Tudo isso está relacionado ao termo letramento, ok? E na nossa próxima videoaula eu vou passar para vocês uma atividade concreta, vou mostrar o passo a passo da construção de uma atividade para trabalhar com as crianças a partir do nome próprio, a partir do nome da criança. Vocês vão poder trabalhar dentro de sala de aula as letras, a consciência fonológica, tudo dentro da perspectiva do letramento. Então eu espero vocês na nossa próxima videoaula para vocês conseguirem então visualizar um exemplo de atividade que pode ser realizada com seus alunos na prática. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, certo? Compartilhe com os amigos e não esqueça de acessar a nossa próxima videoaula.